Fala, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Bora olhar mais uma partida do Campeonato Santareno de Xadrez Clássico. Na partida de hoje você vai ver o José Vanderlei com 1.800 de rate jogando de brancas contra o Jordi Rodrigues jogando de negras com 1.859 de rate. Beleza? Então, sem mais demoras, vamos para a nossa partida. José Vanderlei jogando de brancas, abriu com o peão de D4, peão de dama, procurando ali um jogo posicional. Jordi veio com cavalo F6, peão C4 pelo José, peão G6, Jordi jogando para abrir o fianqueto do seu bispo, bispo G5 pelo José, buscando ali quase um ataque Trompovski, né? Sendo que o ataque Trompovski ele já vem, se eu não me engano, no segundo lance. Bispo G7, fazendo seu fianqueto. Cavalo C3. Peão D6. Estamos aqui em uma defesa ainda do rei. Peão E3 pelo José. E cavalo D7 pelo Jordi. Aqui, o nosso camarada, amigo Stockfish, acaba considerando o lance cavalo de bem D7 uma imprecisão. Ele acabou perdendo um certo tempo nesse momento. Ele poderia estar expandindo um pouco mais a sua ala da dama, jogando o peão em C5. Então aqui ele já poderia abrir espaço até para o cavalo chegar em C6 em algum momento da partida. Então daqui seguiria bispo E2, peão toma D4, peão toma D4, peão em D5, já procurando quase uma estrutura da Grunfeld. Bispo toma cavalo em F6, bispo toma bispo em F6, peão toma peão em D5, dama B6, procurando um ataque duplo no peão de D4, e vem cavalo F3, complementando essa defesa no peão de D4. Esse era para ter sido o lance, porém Jordi não jogou, e ele jogou cavalo de B em D7, e o José não soube aproveitar, jogou peão em C5, que isso é considerado um erro grave pelo computador, que ele vai trazer algum certo tipo de problema para ele, mesmo que a variante traga consequências em que o rei do adversário pode estar mais no centro, só que o jogo do adversário vai estar mais dinâmico para ser jogado. Confira comigo. E, de certa forma, também, o jogador, né, de negras acabou não seguindo todo o complemento. Ele seguiu ali ainda alguns lances do que poderia ser melhor para ele, mas ele acabou mudando em um certo momento que a gente vai chegar e mostrar para você. Aqui o jogador das brancas, ao invés de jogar C5, ele poderia ter jogado bispo H4 ou até cavalo em F3. Cavalo F3 trazendo aqui já o desenvolvimento de mais uma peça para ele. E com qualquer uma dessas duas variantes, ele estaria ali com um jogo igualado contra o seu adversário. E ele resolveu jogar peão C5, e vem a situação que nem eu comentei, onde o jogador de negras seguiu até um certo ponto. Aqui ele jogou peão toma peão em C5, José retomou com o seu peão, e aqui veio peão em C6 jogado pelo Jordi. Aqui ainda é mais considerado um lance melhor para as negras retomar esse peão e ficar com um peão de vantagem e perder o seu roque, pois depois de dama toma D8, rei toma D8, negras estão com o seu roque já totalmente desfeito, seu rei no centro, porém, como eu disse mais cedo, o seu jogo está dinâmico, todas as suas peças estão prontas para jogar. Mesmo que brancas façam um roque, depois da defesa em cavalo de F em D7, o jogo da negra está muito melhor. Então aqui, depois de peão C6 jogado pelo Jordi, foi jogado cavalo F3 pelo José Vanderlei, dama em A5 procurando um ataque duplo na casa de C5 junto com o seu cavalo, e aqui José ofertou uma troca de damas, sendo que o Jordi não poderia tomar o peão com o seu cavalo, porque senão estaria perdendo a sua dama.
certo? E aqui foi aceita a oferta da troca de damas. Cavalo tomou em A4, cavalo em E4, abrindo o caminho do bispo e trazendo mais um ataque à casa de C5. Depois, bispo em D3, atacando esse cavalo. Cavalo de D toma C5 e os cavalos foram trocados na casa de C5. Roque grande para as brancas. Cavalo toma D3, torre toma D3. F6, atacando o bispo em G5. Bispo H4. E5, trazendo uma peça já para o centro do jogo. E aqui nós temos E4 pelo José, uma imprecisão, pois nesse momento ele poderia estar até movendo o seu cavalo para proteger a casa de E4 e assim fazer com que, se ele viesse atacar com bispo F5, o seu cavalo estaria, ou melhor, o seu peão estaria tranquilo para defender essa casa. Então ele retornaria para E6 e depois teríamos B3 pela... E aqui, querendo ou não, negras ainda estão melhores em seu jogo. Mas José escolheu jogar peão em E4, travando o centro com esse seu peão. Jordi atacou o bispo dele com peão em G5. Foi jogado o bispo em G3, H5, procurando trazer problemas. Se ele não movimentar o peão de H, ele vai perder o seu bispo ou o seu cavalo por 2 peões. Então foi jogado H4, G4 atacando o cavalo, cavalo em D2. Bispo E6, atacando o peão em A2. Peão B3, trazendo essa defesa. Rei E7, conectando as suas torres, já que a dama não está mais em jogo também. Torre em D1, torre de H em D8, cavalo em C4, bispo toma C4, peão toma C4, torre toma D3, torre toma D3, torre em D8, torre em B3, considerada aqui uma imprecisão pelo nosso camarada Peixe, que ele só está trazendo aqui um ataque que ele pode ser muito bem defendido, né? Só o fato de trazer o peão para B6, que é o que aconteceu na partida, ele já está defendido. O que poderia ser mais preciso nesse momento do jogador, ao invés de ter jogado a torre em B3, seria trazer o seu rei logo para o meio do tabuleiro, pois se o Jordi trocar, aqui a possível sequência de lances ainda estaria prevalecendo o jogador das negras, porque o jogador das negras tem um peãozinho a mais, apesar de a posição estar um pouco igualada, mas a chance do jogador das negras conseguir se sobressair é pelo lado da dama, onde ele tem uma ilha de peões mais consistente. E aqui jogaria bispo F2, atacando aquele peão, e depois ele ficaria defendido com A6, e assim, em seguida, o jogador de negras poderia trazer o seu rei para complementar o lado da ala da dama. Então, depois de torre B3, veio o peão em B6, aí José jogou o peão de A4, né, trazendo aqui uma defesa a mais para a casa de B5, mas isso é considerado aqui uma imprecisão pelo computador, porque eles tinham um golpe, né, que ele poderia aplicar aqui, que era jogando peão em C5. Jogando esse peão, se o Jordi aceitasse, a torre entraria na 7ª, de uma maneira, de certa forma, perigosa, pois o rei, se saísse errado, né, ou para E8, ou para uma das duas casas de cima, E6 ou D6, ele estaria perdendo seu bispo de G7, então ele teria que escolher entre jogar rei F8 ou torre em D7 para dar prosseguimento à sua partida, e assim ainda as brancas iriam fazer de tudo para lutar por um empate. Mas depois de peão A4 foi jogado bispo H6 cheque pelas negras, rei B2, bispo D2. Aqui o nosso amigo Jordi perdeu um tempinho nesse momento, porque a ideia dele era trazer defesa nessa diagonal até a casa de A5, mas aqui ele poderia ter aplicado também um ataque onde ele poderia deixar o jogador das brancas com mais problemas, jogando torre D2 cheque e depois de rei C3, torre A2, trazendo todas essas possíveis consequências, onde se ele joga
em torre em B4, ele tem uma chance de perder essa torre. Ele só não perde se ele seguir com bispo B3, torre A1, ou perdão, bispo B3 não, rei em B3, depois vem torre para A1, rei em B2, atacando novamente a torre negra, depois de torre em E1, atacando o peão de E4, o jogador de branca conseguiria salvar sua torre sem perder ela ou trocar a qualidade. E aqui o jogador de negras ganharia mais outro peão. Então essa foi a imprecisão cometida após jogar bispo D2. Depois disso foi jogado F3 pelo jogador das brancas. Bispo A5, protegendo a coluna. Peão toma em G4, peão de H toma em G4. Bispo em H2, aqui ele traz um convite ao jogador de negras a fazer exatamente o lance torre em D2 cheque para poder ganhar o peão de G2, que agora ficou de graça. E o jogador das brancas não pode ir para C3, mas ele pode ir para A3, A1, B1 ou até C1. E ele escolheu A3, peão de G2 foi perdido, e para defender o seu bispo, ele tem que jogar torre B2, ofertando essa troca, onde o Jordi aceitou porque ele viu um sinal chegando. E ele atacou o peão de H4, que está passado, mas o rei das negras está bem posicionado para fazer essa defesa. Peão foi para H5, peão G3 atacando o bispo, e aqui não tem mais jeito, o jogador das brancas jogou ainda bispo G1, mas depois de bispo F2, houve a desistência do jogador de brancas. Então aqui nós tivemos a vitória do Jordi Rodrigues, e eu vou trazer para você agora a precisão da partida desses dois jogadores. Uma partida, de certa forma, interessante para ambos os lados. O José Vanderlei conseguiu ali trocar bastante material e praticamente ter, em alguns momentos, uma posição igualada, mas a falta de alguns peões lhe trouxe a derrota. Então o José Vanderlei teve 3 imprecisões, uma capivarada, que foi aquele peão em C5, e 91% de acerto dos seus lances. Já o nosso amigo Jordi Rodrigues teve apenas 2 imprecisões, com 97% dos seus lances acertados. Esse aí, meus amigos, essa foi a mesa 3 da rodada 3 do Campeonato Santareno de Xadrez Clássico 2023. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, comente nos nossos vídeos, deixe sua sugestão, compartilhe com seus amigos e seja bem-vindo ao nosso canal, o Clube de Xadrez Roque Maior do Tapajós. Um abraço.